Fala galera do nono ano, tudo bem? Saudade de vocês. Espero que estejamos juntos ainda em breve, né? Se Deus quiser, beleza? Vamos corrigir as atividades agora, galera, da página 59 e da página 60. Ocorre que eu tenho que fazer vídeos curtos, senão fica muito maçante, né? E o texto 3 é a carta roubada, do Edgar Allan Poe. Nós já lemos esse texto, né? É uma resenha crítica e tal. Acho que até a Larissa está dando para vocês produção textual, resenha. Enfim, então eu vou direto ao ponto, corrigindo, né, páginas 59 e 60. Se eu for muito rápido, é só voltar o vídeo e escrever aí, beleza? Que tipo de informação se apresenta em cada uma das partes do texto? Nos dois parágrafos iniciais. A carta roubada do Edgar Allan Poe é uma narrativa em primeira pessoa. O conto trata do roubo de uma carta comprometedora, etc. e tal. Então, nos dois primeiros parágrafos eu tenho o quê? Informações gerais sobre a obra, né? Título, autor, personagens e, enfim, né? Informações gerais. Título, autor, personagens, um breve resuminho da história também eu encontro aqui nos dois primeiros parágrafos, né? Discorrendo minimamente do que vai acontecer em toda a narração, beleza? Informações gerais. B. No terceiro parágrafo, merece destaque nesse texto o desenvolvimento original da narrativa. Então, no terceiro parágrafo é uma análise de um aspecto notável do texto, ou seja, é a análise de um aspecto importante do texto, beleza? C. No quarto parágrafo. O quarto parágrafo tem o que? Está entre aspas aqui. Então eu tenho uma citação, né? Uma citação de uma passagem do texto que exemplifica o aspecto comentado, né? Então eu tenho um aspecto importante no terceiro, e no quarto eu tenho uma citação para exemplificar esse aspecto, né? C, no quarto parágrafo, uma citação. D, no quinto parágrafo, outra qualidade do texto é a sutil ironia que põe em evidência a superficialidade e a falta de astúcia do chefe de polícia. Então, no quinto parágrafo, eu tenho uma análise de um segundo aspecto, né? E a citação de um trecho que exemplifica, né? Então, no quinto parágrafo, é a letra D. No quinto parágrafo, eu tenho uma análise de um segundo aspecto notável, um segundo aspecto importante para o desencadear da narrativa, né? E uma citação que exemplifica também esse trecho, que é um aspecto notável, tá? Se é muito rápido, volta o vídeo e escreve novamente. E no último parágrafo, a trama numa espécie de dueto de inteligências entre o ministro D e etc e tal. No quinto parágrafo eu tenho uma apreciação geral da trama, né? Um comentário sobre o final do conto, beleza? 3.2. No texto comentam-se três qualidades do conto. Que tipo de conteúdo se apresenta para comprovar ao leitor essas qualidades? Qualidade: desenvolvimento original da narrativa. E aí? Pode ser o quê? A comprovação, o foco da trama nos métodos de investigação, que privilegia a inteligência e a citação de uma passagem do conto que exemplifica o que foi comentado. Então, o que é isso? Eu falo de coisas importantes que acontecem na narração, que faz com que você, o leitor, imagine como aconteceram os fatos, né? E sempre quando eu falo de algo notável, que é para nós ficarmos espertos no que acerca do que aconteceu, tem uma citação
que comprova aquilo que foi dito, né? Olha, por exemplo, um conto de mistério. Meu, quem matou a, a dona da casa? Ai, foi o mordomo, né? Aquela máxima. Foi o mordomo. Por que foi o mordomo? Daí, olha, tem aquele aspecto lá, você viu aquele aspecto? Tudo indicava, naquela situação, que o mordomo era culpado de alguma coisa, né? Daí depois eu coloco uma citação, por exemplo, a fala do mordomo é um exemplo, só para você se localizar. A fala do mordomo que vai comprovar aquilo de forma implícita as suas reais intenções, né? Então o que acontece aqui? A comprovação e a citação são importantes para o desenvolvimento da narrativa. A comprovação e a citação. Ok? Qualidade: sutil ironia. Comprovação: comentário sobre passagem do conto que revela a citação que a exemplifica. Então, por exemplo, quando eu falo de sutil ironia, eu falo uma coisa do que? Outra qualidade do texto é a sutil ironia, que põe em evidência a superficialidade e falta de astúcia do chefe de polícia em observações. Então, o que os olhos não veem, o coração não sente. A pessoa pode fazer vista grossa, né? Então é irônico. Professor, você não está vendo que a menina está usando o celular? Não, não estou vendo. Ou seja, estou fazendo vista grossa. É uma sutil ironia, né? Que faz, isso é uma sutil ironia, faz com que eu não consiga, faz com que eu não queira ver aquilo que é o óbvio, né? Então isso é uma sutil ironia. Qualidade: final surpreendente e original. Comentário sobre o final, sem no entanto revelar. Faz um comentário do final, mas não revela o que de fato aconteceu, como foi descoberto aquilo que estava escondido, né? Então faz um comentário, mas não revela, né? Final esse que reserva ao leitor predisposto a conhecer um dos notáveis e inteligentes contos de mistério e raciocínio criado por um precursor no gênero, mas não revela aí o final. 3.3. Resenha é um gênero textual que apresenta um breve resumo de uma obra, como livro, filme, espetáculo musical ou teatral. E a resenha crítica, o que acrescenta ao resumo? Resenha, o que é? É um gênero textual que apresenta um breve resumo, né? Resenha também é uma gíria, né? É resenha, né? Uma resenha é um resumo de tudo que está acontecendo. E você pode fazer uma resenha, por exemplo, de um livro, né? Um resumo do livro, os pontos principais, né? Se trata aquele livro, né? Agora, o que é uma resenha crítica, né? O que acrescenta ao resumo? A resenha crítica, o que ela pode acrescentar ao resumo? Como seu próprio nome diz, apresenta um breve comentário crítico acerca daquilo, né? Ou seja, é uma posição, né? Aspectos positivos, aspectos negativos, né? E adequação de um determinado grupo acerca de um fato, né? Como o grupo se posiciona, como a pessoa se posiciona frente a um fato, como a pessoa se posiciona frente ao comportamento de um determinado grupo, né? Daí você vai fazer críticas negativas e positivas, né? Aí você faz uma resumo daquilo que está acontecendo e coloca ali, apresenta ali aspectos positivos e negativos, faz uma crítica acerca daquilo, ok? Olha, eu acho que você deve ficar em o que está acontecendo. Tem um vírus, né, o Covid-19, faz com que as pessoas fiquem em casa, de quarentena, para não... As pessoas não devem ter contato com esse vírus, para não passar para outras, para
não perecerem, enfim. Só que aí, a questão econômica do país, tudo fechado, não tem um movimento econômico, está tudo parado, as pessoas não estão ganhando dinheiro, então não pagam funcionário, então os funcionários são mandados, enfim, eles têm que ser mandados embora do trabalho, daí não pode sustentar a família. Só que daí é uma opinião. Ah, mas e aí? Você pode perder dinheiro, mas também pode perder a vida. E aí? O que é dinheiro se você vai pegar um vírus e pode vir a óbito? Então tudo é de se pensar, né? Pode fazer uma crítica acerca do cenário mundial por conta desse vírus. Você faz um resumo do que está acontecendo e você faz uma crítica positiva, negativa, de ficar em casa ou não ficar, enfim. 3.4, página 60. Em que tipo de veículo de comunicação uma resenha crítica como a que você leu poderia ser publicada? Qual a finalidade da sua publicação? E a quem interessaria ler a resenha? Então, as resenhas críticas elas costumam ser publicadas onde? Jornais, né, revistas, páginas de internet também, por que não? Tem por finalidade levar o leitor a uma visão crítica sobre a obra. Costumam ler esse tipo de texto pessoas que têm o quê? Interesses culturais, né? Podem ler uma resenha crítica para selecionar o que vão ler ou ver, né? Você já conhece a obra para verificar se outras pessoas compartilham da sua opinião. Então, quando você vai ler um livro, vai assistir um filme, você vê lá a resenha crítica para você ver, nossa, cara, eu admiro esse cara, o que ele está pensando eu também penso, então eu nem vou ver o filme que é chato, é paia. Ah, não, o filme é muito bom, acrescenta algo na minha vida. Então uma resenha crítica, ela serve para o quê? Para você ter um norte, se vai fazer uma coisa ou não. Enfim. E a quem interessaria ler a resenha? A quem interessaria ler a resenha, eu já falei, né? Para verificar se outras pessoas compartilham de sua opinião, enfim. Uma curiosidade também, não descarta a hipótese de curiosidade, né? O que aquela outra pessoa está pensando? 3.5. A resenha apresentou um resumo do conto e comentou sobre o seu final. O resumo e o comentário sobre o final, tal como apresentados, podem provocar no leitor o desinteresse em ler o conto por supor que já conhece toda a trama. Por quê? Provavelmente não provocam desinteresse, né? Pois nem o resumo, nem o comentário revelou o que aconteceu no final. E isso faz com que o leitor tenha mais interesse em ler a trama, né? Então não causou ali o desinteresse, não. Provavelmente não. 3.6. Imagine que um jornal, uma revista ou uma página da internet publique uma resenha crítica sobre um filme de suspense e conte toda a história em detalhes, inclusive revelando o final. Essa resenha seria eficaz como atrativo para as pessoas assistirem ao filme? Porque, obviamente que não, eu acredito que não, deu spoiler, né? Contou o final? Né? Provavelmente não, provavelmente seria ineficaz, né? Principalmente em caso de filme de suspense, né? Ah, mas daí eu queria saber se o filme era legal ou não, a pessoa já antecipou falando que é chato. Beleza, mas se você tinha interesse em assistir aquele filme, é suspense, o legal é que você fique sabendo na hora. Mas, a resposta é, provavelmente não. Né? 3.7. Você já leu outras resenhas críticas sobre filmes, peças de teatro, espetáculos musicais ou livros? Saberia dizer se essas resenhas sempre apresentam comentários positivos sobre a obra? Não, né? Positivos e negativos. É uma crítica, existem críticas construtivas, né? Negativas e construtivas. Pode melhorar nisso, mas tem críticas positivas e negativas e até com o sentido de derrubar
aquilo que está sendo construído. De qualquer forma, são críticas, elas podem ser positivas ou negativas. Tá? 3.8, uma resenha crítica é um texto argumentativo, ou seja, as opiniões são emitidas com objetividade e justificadas, o que significa que não se pode resumi-las e apreciações como gostei, não gostei, é bom, é ruim, é aborrecido e outras dessa natureza. Na resenha sobre o conto de Edgar Allan Poe, como se justificaram as apreciações? Como se justificaram as apreciações na resenha do conto do Edgar Allan Poe? E aí? Foram justificadas através de trechos, né? Eles pegaram trechos, abriram aspas, citaram e mostraram ali, né? Foram justificadas pela menção a certas passagens do conto, né? E citações também. Passagens e citações. Ok? E o texto foi escrito em primeira ou terceira pessoa? O texto foi escrito o quê? Em terceira pessoa, né? Primeira pessoa, o narrador estaria falando dele mesmo, né? Eu. O texto foi escrito em terceira pessoa. Galera, se foi muito rápido, volta o vídeo, copia, dá certinho aí, beleza? Desculpa, de repente não tem uma luz adequada, um lugar adequado. Eu estou no quarto do meu filho, mas, né, eu quero fazer aí o possível para interagir com vocês, tá bem? Beijo, fiquem bem.